Eu estou aqui na linha já com Sóstenes Macedo, diretor da Defesa Civil. Sóstenes, bom dia! Muito bom dia, minha querida amiga Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade. Como é que foi de São João, Jéssica? Menino, muito trabalho, viu? Esse balanço geral, 4h30, direto, rádio de manhã, enfim. Trabalho não faltou. E o seu? Deu para descansar ou foi muito trabalho com a Defesa Civil? Porque teve casarão que caiu, né? Descansar, mas na Defesa Civil você sabe que a gente não para um minuto, né? Então, não para não. Tomando a fogueira, comendo milho, tomando licor. Tem sempre uma agenda aí pra gente estar percorrendo. Eu acompanhei o seu também. Você fez plantão dobrado, né? Foi triplicado, quadruplicado quando a gente coloca a família. Era na rádio, era no site, era na televisão, em todas as pontas. Bom jogador é assim, Jéssica. Joga em qualquer posição. Isso a gente cabeceia, ataca pro gol, faz tudo. E Sóstenes, eu tô de olho nessa situação do casarão, viu? A gente até se falou pelo Balanço Geral na TV, acho que foi anteontem, falei, e aí, Sóstenes, não dá pra colocar a mão, demole logo esse restante desse casarão. Vamos lá, Jéssica, deixa eu explicar pra você e pra seus ouvintes como é que funciona essa estratégia aí do nosso projeto Casarões. Hoje Salvador é uma referência em todo o Brasil com o estudo, a vistoria e a catalogação do maior parque histórico de edificações históricas de todo o país. Nós temos hoje cerca de 3.000 casarões catalogados por nossas equipes numa operação liderada por uma engenheira de carreira da Defesa Civil de Salvador, a engenheira Rita Jane Moraes, engenheira civil e engenheira de segurança. Ela milita nessa área desde a formação do Projeto Casarões, iniciou e promoveu aqui o nosso plano de contingências do Centro Histórico de Salvador, que é uma referência para todo o Brasil. A gente falou também na última sexta-feira sobre esse mesmo tema no seu programa junto com o Calil. Dito isso, nós temos também uma arquiteta, a Thaís, que é a chefe do setor que trata desse programa, acompanha isso diretamente. Então, a gente conhece, tem um mapeamento de toda a cidade. Desses quase 3.000 casarões, só para você ter ideia, Jéssica, a gente tem 2.000 desses que estão ou estão em área de tombamento do IPHAN, tá? E para fazer, por exemplo, qualquer movimento no sentido de demolir ou mesmo fazer qualquer operação nessas edificações, é necessária uma autorização prévia. 287 desses casarões, minha amiga Jéssica, estão em risco alto ou muito alto. Esse, por exemplo, na região ali próximo ao Santo Antônio, além do Carmo, que houve incêndio. Eu estava na noite do incêndio lá, acompanhando a operação com a nossa equipe da Codesal, com a equipe do Corpo de Bombeiros, da Transalvador, da SEDUR. As equipes de vocês também estavam lá. Nós fizemos a solicitação e, por fim, eles autorizaram a demolição da última parte, a parte mais elevada. Ora, o responsável primário, o responsável inicial da edificação, a lei de manutenção predial e a lei de uso do solo, aponta que é o particular detentor proprietário da edificação. E, em segundo plano, aquele órgão tombador, seja o IPHAN em âmbito federal, seja o IPAC em âmbito estadual. Existe uma legislação, inclusive, do próprio IPHAN que aponta esse caminho, que ao tombar aquele bem, ele vai cobrar a feição, né, a solução dada pelo privado, ou não resolvendo, inclusive as dispensas da União, como está acontecendo agora, por exemplo, naquela outra edificação importante da cidade, do edifício A Lâmpada, que fica no comércio, no pé da ladeira da montanha. Lá também nós fizemos o isolamento para garantir a segurança da população, dos transeuntes, dos condutores, e o proprietário, por entender que não conseguiria resolver o seu problema, na justiça conseguiu que a justiça apontasse que o IPHAN realizasse essa operação de escoramento e demolição das partes que estão em risco de tombar. Essa do Santo Antônio, nós já solicitamos a SEDUR, mesmo sendo responsabilidade do privado e mesmo tendo a tutela do IPHAN, a SEDUR, por uma questão de não gerar risco à população, a SEDUR está promovendo a operação. Então, nessa semana ainda deverá fazer a demolição dessa parte que hoje gera risco, até porque nós teremos aí na sequência, minha amiga Jéssica Smetak e todos os seus ouvintes da Rádio Sociedade, do site Taquitá, nós teremos o 2 de julho. E as pessoas por ali passam. Também é uma missão da Codesal fazer a avaliação de cenário dessas grandes festas, dos mega eventos de Salvador, e o 2 de julho está inserido nesse propósito. Dessa forma, a área hoje está isolada com aqueles prismas da Transalvador. A SEDUR já está tomando as providências para, nesta semana, fazer a demolição das partes soltas e poder assim voltar ao uso da via. Muito embora não afasta a necessidade de recuperar aquele bem, aquele imóvel que é um imóvel histórico da nossa capital. Sóstenes, me perdoe até te interromper, mas uma coisa que eu fico preocupado é o seguinte, o casarão ele é antigo.
O que não está caindo agora vai cair daqui a um mês, daqui a 2 meses, porque está chovendo, ele não vai ter nenhuma restauração. Se não restauraram até hoje, não é agora que vão mexer, sinceramente, a gente sabe disso. E por que não coloca logo tudo abaixo? Não senta assim com o dono, não resolve. Tem algo que a Defesa Civil possa fazer nesse aspecto de não tem, Jéssica. Isso é uma legislação federal, minha amiga. É uma legislação federal. Eu lhe levo para fazer uma vistoria comigo nas ruas de Salvador. Porque tem complicado, viu? Tem um casco, por exemplo, Jéssica, não é mais uma edificação, é somente parte de uma fachada que não tem mais a característica originária. Ela está, inclusive, com reboco de cimento que o proprietário fez sob pena de receber algum tipo de notificação do órgão tombador. Hoje ele não tem mais característica alguma, mas nós não temos autorização de colocar abaixo, como você citou. Eu tenho uma concordância com você no que diz respeito a algumas situações de risco, na rua Visconde Mauá da mesma forma, mas essa é uma legislação federal que ela sobrepõe as nossas. A gente não pode efetivamente fazer a retirada sem a anuência do órgão tombador. A legislação devia proteger a gente, mas fica protegendo o patrimônio que não serve mais para nada. Vou te contar um negócio desse, viu, Sócio? Eu fico retada, porque vai cair mais à frente. Eu acredito que tem aí um caminho do meio. Eu acho que se o governo federal, que é o responsável por essa legislação, tivesse, por exemplo, Jéssica, que você é testemunha ocular, acompanhou e presencial, acompanhou de perto a mudança da Defesa Civil de Salvador, do que era antes de 2016 e do que é hoje, depois de ACM Neto, depois de Bruno Reis e de Ana Paula, com investimentos, com orçamento, com recursos. Então, se talvez o governo federal aplicasse bem os recursos para garantir que o nosso patrimônio histórico não fosse defenestrado como tem sido nos últimos anos, a gente tivesse aí um parque histórico da nossa cidade mais bem protegido, também com as vidas protegidas. Agora, no que diz respeito à proteção à vida, você está certíssima. Essa é a nossa pretensão. Então, a missão da Defesa Civil, é claro que, em podendo garantir o patrimônio histórico, a gente vai fazer todos os esforços para que isso ocorra, mas a nossa missão, efetivamente, essa que você acabou de citar, é proteger a vida. Agora, diga outra coisa. Chuva. Eu vi um alerta aqui, laranja. É isso mesmo? Para Salvador, é mais chuva pesada que vem? Ô, Jéssica, eu já lhe disse e volto a lhe repetir. Você tem que olhar os avisos da Defesa Civil de Salvador. Esqueça esses outros avisos de nível amarelo, nível laranja, que confunde a cabeça da população, que muitas vezes manda um aviso para toda a Bahia quando em um local chove, no outro local está em seca. Se baseia na Defesa Civil de Salvador. A gente tem uma semana aí, o Céu Claro, parcialmente nublado, tivemos pancadas de chuvas ontem, nada fora da realidade, não tem nenhum tipo de apontamento nessa semana que mude a previsão, e havendo rapidamente os nossos técnicos, a gente que conta aqui com oceanógrafo, com meteorologista, com engenheiro eletricista, engenheiro civil, engenheiro ambiental, geólogo, estatístico, quem cuida de Salvador é a Defesa Civil de Salvador. Então esquece esses outros alertas que você fica acompanhando aí. Eu acho que o Tactá já não acompanha mais. Você na Rádio Sociedade tem que fazer a mesma coisa, usar os da Defesa Civil de Salvador para não ficar perdido com nível amarelo, nível laranja, que bota todo mundo numa sacola só, como se a Bahia, um estado de 417 municípios, ou o Brasil, que tem mais de 5 mil, fosse a mesma coisa numa única... Perceba, quem tem feito esse tipo de análise, sequer tem operador para estar acompanhando os feriados e fim de semana em Salvador. E quem está fazendo a análise nacional sequer oferece à Bahia um radar meteorológico, que é o CEMADEM, que está 1 ano sem colocar o radar meteorológico para funcionar. Quem tem estação meteorológica, estação pluviométrica, estação geotécnica, estação hidrológica, quem tem um centro de monitoramento que funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano, é a Codesal, é a Prefeitura de Salvador. Usa o nosso que não vai bater errado, você vai dar deixando sempre os seus ouvintes bem informados, como a turma, os leitores do Tactá ficam muito bem informados também, então, e da TV Record. Então o homem assinou embaixo. Gente, então não tem por que ficar com medo de chuva, tá? Já tá aí tudo esclarecido, Sóstenes disse que tem monitoramento. E é isso, meu irmão. Eu queria saber do Casarão, tava muito preocupada com isso. E graças a Deus você já tá dizendo aí da providência. E eu vou dar uma futucada lá pelo IFAM para ver se a gente tem uma providência mais efetiva também para colocar o restante abaixo. Porque 2 de julho vem aí e a preocupação é grande. Obrigada, viu, Sóstenes? Nessa linha aí do colocar abaixo, só para você ter ideia, a rua direta do Carmo, aquela principal que tem lá, nós ficamos 3 meses com ela fechada, até ter autorização de fazer a retirada da parte alta dela. Eu conversava com sua equipe durante o fim de semana, durante o feriado, e com outros colegas seus de meios de comunicação.
Um me ligou no domingo, na segunda-feira de São João, à noite, 10 da noite, querendo saber porque o IPHAN havia informado que tinha autorizado fazer demolição. Ora, não é uma operação que a pessoa liga um botão na noite e no outro dia de manhã você vai fazer. Você tem que ter uma mobilização. Só para você ter ideia, aquele pináculo da igreja de São Francisco, nós deixamos ruas fechadas ali por mais de 3 meses, com a queixa constante, inclusive dos empresários. Meu amigo GG Magalhães, diretor de cultura da FECUT, vinculado à secretária Ana Paula, diversos organismos ali, hotéis, pousadas, restaurantes, e obviamente nossa prioridade é a proteção à vida, e a gente não autorizava o retorno da funcionalidade daquelas vias até que tirássemos o pináculo. Conseguimos, com parceiros do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, o Caminhão Mundo para fazer a retirada. A pessoa que lá estava para fazer a retirada recebeu a seguinte orientação do técnico do órgão tombador: se o pináculo não sair inteiro, você vai responder pessoalmente através do seu CPF. Ele disse: eu não vou fazer essa operação, eu não sou irresponsável, eu sei que vai romper, eu sou engenheiro civil, eu sei que na hora da retirada a chance de romper é muito maior do que não romper. E ele deu de costas e saiu, foi-se embora. Quando depois outros técnicos retornaram e autorizaram a operação para fazer a retirada, liberando assim a via e a garantia da segurança de todos. Isso não pode continuar dessa forma. A gente precisa sim garantir o nosso patrimônio histórico. É de interesse de uma cidade como Salvador, que tem um rico patrimônio histórico. Salvador e Rio de Janeiro são as cidades capitais, cidades imperiais, que tem talvez o maior acervo de todo o Brasil. Mas é claro que o patrimônio histórico ele é importantíssimo e a vida é ainda mais. É isso. A gente vai continuar nessa luta, continue contando com a nossa Codesal, estamos aqui sempre à disposição. Obrigado, tá joia? Viu? Obrigada, Sóstenes. Um grande abraço para você, para sua família. Deus abençoe e até a próxima. Valeu, amém, meu irmão. Dá um abraço no Adriano, Luiz Antônio, toda a família Rádio Sociedade, toda a família Taquitá. Obrigada, meu irmão. Deus abençoe. Beijão, Sóstenes. E já tem recado?